Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Cláudio Nogaroto aqui, coordenador do Coaching Concurseiros, e nós estamos aqui para fazer a análise final desse primeiro provão de bolsas de 2021 da área fiscal. Foram 30 bolsas, os 30 primeiros do ranking, premiados com bolsas que variam de 10% a 100% das nossas mensalidades. Bom pessoal, simulado de muito sucesso, 100 questões para serem feitas em 5 horas de provas, questões inéditas e comentadas pela nossa equipe. Aproveito para parabenizar todos os setores, todas as áreas que se envolveram nesse provão. Foi um grande sucesso. Pessoal, vocês perceberam que o nível de prova é bastante elevado. Aqui no coaching a gente trabalha com níveis de provas difíceis, justamente para tentar antecipar o cenário, o pior cenário, aquele dos grandes concursos em que o nível de dificuldade é bastante elevado. Aqui a gente faz da mesma forma, inclusive respeitando ali o tempo de prova, né? Vocês provavelmente tiveram grande dificuldade para realizar as 100 questões em 5 horas de prova. Nós tivemos aqui, o nosso sistema ele é calibrado para desconsiderar as respostas enviadas após as 19 horas, após o término do prazo, e nós tivemos mais de 700 questões dentre todos os participantes que foram ali canceladas, entre aspas, né, foram desconsideradas do resultado final porque desrespeitaram o tempo de prova, né? A gente procura fazer como na prova real. Na prova real o fiscal vem, terminou o tempo, ele vem e pega a prova. Aqui o nosso sistema faz da mesma forma, ele desconsidera as respostas enviadas fora do prazo. Então, se vocês tiverem ali a situação, vou olhar o meu desempenho, nessa matéria eu estou como se não tivesse respondido aquela questão está sem resposta porque foi preenchida fora do prazo. O sistema consegue pegar resposta a resposta, então não há possibilidade de erro nesse quesito. Bom pessoal, número de participantes foram 346 entre alunos e público externo, né? Um ótimo número, e lembrando sempre, os nossos simulados atraem os melhores candidatos de fora e os nossos alunos que já treinam em nível de dificuldade bastante elevado. E mais uma vez aqui vocês vão ver no ranking que nós tivemos um bom resultado, um excelente resultado, né? Das 30 bolsas, 15 alunos nossos estão contemplados, sendo dos 10 primeiros colocados, 7 são alunos do Coaching Concurseiros. Isso tem uma explicação, a gente sempre treina muito pesado. Vocês podem olhar o resultado de quaisquer concursos da área fiscal em que o Coaching Concurseiros ocupa grande parte das vagas, né? Proporcionalmente ao número de treinados, a gente tem uma consultoria imbatível, né, nesse quesito, comparando quantos treinados e quantos aprovados, com aprovados em todos os concursos da área fiscal. Então, naturalmente, todos os nossos melhores candidatos, nossos melhores alunos estão aí participando, e por isso a gente tem esse número de contemplados ali dentre as 30 bolsas. Isso para nós é muito importante, pessoal, porque neste momento de dificuldade que nós estamos passando, nós do coaching fizemos ao máximo para trazer a vocês de forma gratuita, né? É muito importante salientar, né? Além de vocês fazerem uma grande prova e testarem o conhecimento, a gente ainda vai distribuir 30 bolsas para alunos e para o pessoal do público externo que estiver ranqueado entre os 30 primeiros. Nós tivemos um quesito de eliminação de 60% no mínimo, e dentre os participantes somente 84 pessoas atingiram esse mínimo de 60%, tá? Então são 84 aprovados que não foram eliminados pela prova. Vocês receberão um ranking com 100 participantes, mas somente 84 conseguiram se safar daquele limite de 60%. Tá? Não tivemos um limite por matéria, né? Lembrando que o concurso da Receita Federal elimina por matéria, ou seja, exige ainda mais preparação ali, não pode deixar nenhuma matéria sem se preparar. Vou parabenizar os 3 primeiros que têm 100% de bolsa. Então, o Vitor Botura, aluno do Coaching Concurseiros do Mozart,
Parabéns pela primeira colocação, voou 91% da prova, excepcional. O João Fonzar, da Dani, segundo colocado com 88%, e o Orestes Neto, que é do público externo, com 85%, tá? Parabenizo especialmente aos 3 primeiros colocados que arrebentaram e tem 100% de bolsas. Lembrando que do 4º ao 8º, 50% de bolsa, do 9º ao 18º, 25% de bolsa, e do 19º ao 30º, 10% de bolsa. Vamos passar agora, pessoal, as ferramentas, análise e as ferramentas da prova, tá? Isso aqui é bastante importante para a gente analisar, e como vocês puderam ver, vocês têm ali algumas ferramentas que são muito importantes nessa análise. Primeira coisa é rever a prova toda, todas as questões. Mas e as questões que eu acertei? As questões que você acertou cravando, não precisa de mais nada, não precisa da leitura do comentário, simplesmente vocês cravaram, o conhecimento está ali sedimentado. Agora, se você acertou por eliminação, eliminou a B, aí sobrou a C e a D e a E, e você deu sorte e acertou essa questão, você não cravou. Essa questão você precisa estudar o comentário. Entendeu o comentário na primeira leitura? Acabou. Agora, as questões que vocês erraram, tá? Importante verificar o assunto, ler o comentário até entender. Se não entender, através do comentário, ir até o assunto, estudar o seu resumo e fazer a leitura, fazer o estudo para não errar mais essas questões. Aqui no coaching, os nossos alunos, eles fazem as questões por assunto, subassunto e até sub do subassunto, né? Em segunda ordem. O que a gente faz? O coach, quando analisa um simulado, ele verifica se o aluno errou aquele determinado assunto, subassunto, e ele compara as questões efetuadas pelo aquele aluno naquele subassunto. E assim a gente consegue ver se foi um erro. Por exemplo, tá? Para vocês entenderem. A questão de português era de regência, subassunto crase. E aí o aluno errou essa questão. Aqui no coach vocês podem fazer aí, na preparação de vocês vão olhar qual o rendimento de vocês no assunto crase. Então aqui a gente vai olhar e olha lá, o rendimento do aluno no assunto crase é de 50% somente. Ou seja, ele errou um subassunto que ele já não estava bem. E aí a gente promove um reestudo de acordo com o nível daquele aluno. Agora, o aluno errou o assunto crase, mas ele tem 90% de acerto nas questões. Bom, aí podem ser outros motivos, uma distração, uma falta de tempo, um descuido que fez com que aquele aluno tenha errado. Então essa análise aprofundada, vocês ganham muito com isso. Isso é muito importante. É importante que vocês revejam toda a prova e saiam desse simulado, desse provão, com um conhecimento superior àquele que vocês entraram nele. Então, antes da gente fazer as análises, vamos colocar aqui as questões que foram anuladas ou alteradas, tá? São as questões 18 e 23 anuladas de raciocínio lógico. A questão 40 de direito tributário, a questão 69 de contabilidade e o gabarito alterado foi da questão 75 de contabilidade. Vocês receberão a mensagem aí final do Coach Concurseiros, onde estarão ali embasados todas essas alterações ou anulações, ok? Vamos lá, pessoal, agora peço que vocês fiquem de posse aí do ranking, tá? Vocês vão perceber que após o ranking a gente tem uma análise matéria a matéria, tá? Uma análise matéria a matéria, e a gente nessas análises finais a gente sempre faz uma análise especial aos 10 primeiros colocados. Nós vamos fazer aqui, e abaixo dessa análise matéria a matéria nós temos
os top 10, 20, 30, 40 e 50. Vamos começar então pela análise dos tops, tá? E para que serve isso? Para a gente ver aonde o simulado puxou mais, quais são as matérias mais difíceis que cobraram um nível de dificuldade maior no simulado. E a gente, neste simulado, tivemos as matérias de direito constitucional, direito tributário e, dentro da disciplina de raciocínio lógico, no sentido amplo, a disciplina de estatística, tá? Quando vocês comparam a média dos top 10 com a média, por exemplo, dos top 50, vocês vão ver que nas matérias mais difíceis há uma grande variação entre essas médias. E é isso que faz muita diferença na hora da prova, das provas difíceis, né? Se vocês olharem a disciplina de direito constitucional, a média dos top 50, dos 50 primeiros, ficou em 68% nessa disciplina de constitucional, ao passo que a média dos 10 primeiros ficou em 85%, ou seja, de 68% para 85% é muita diferença, é muita diferença. Essa diferença foi de aproximadamente 17%. A segunda matéria difícil, de maior grau de dificuldade, não está em ordem aqui, né? São 3 matérias em graus de dificuldade bastante elevados. Aqui, tributário agora, também 17%, média dos top 50, 67%, média de quem ficou entre os 10 primeiros, 84%, também 17% de diferença. E em estatística, média dos top 50, 69%, média dos top 10, 84%, nada menos que 24% de diferença. Pessoal, essa análise é justamente para a gente saber a diferença entre as camadas do ranking, né? Ambos são participantes bons, né? Se está entre os 50 primeiros, num nível de prova desse, você já está em nível elevado, mas os 10 primeiros são aqueles que já estão prontos para aprovação. Eles já estão só aguardando ali a possibilidade de realizar a prova, tá? Então é importante vocês fazerem a análise, além dessa análise geral que eu estou falando, peguem a média de vocês, o quanto vocês tiveram em cada uma das matérias e projetem e comparem com a média do top 10. Então coloque ali, você que está lá na posição 40, 50 ou mais para baixo, vocês coloquem o quanto tiraram em cada matéria e aí comparem com os top 10. E por que vale a pena fazer isso? Porque em muitas das vezes você pode ter uma média, mesmo estando lá na posição 50, uma média às vezes igual ou maior do que a média do top 10 em determinada matéria. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma média numa outra matéria muito mais baixa do que o top 10. Então, você vai concentrar a sua energia, o seu estudo, aonde há a maior diferença. Então, por exemplo, em auditoria, você tem média 90% e está na posição 50 e o top 10 tem média 91%. Vocês estão juntos, você já tem média nessa matéria de excelência. Aí você vai comparar, por exemplo, em contabilidade, 90% no top 10 e você tem 60%. Ou seja, essa matéria está fazendo uma grande diferença para você quando comparada ao público de cima. E se você está mais para baixo no ranking ainda, se você está na posição 100ª, por exemplo, compare com o top 50 e verifique fazendo da mesma forma essa análise. Beleza, pessoal? Vamos agora à análise dos 10 primeiros colocados, né? Então, ali no nosso primeiro colocado, a gente vê que ele gabaritou as disciplinas de direito administrativo, contabilidade, auditoria e raciocínio lógico, tá? Disciplinas ali de contabilidade, auditoria, raciocínio lógico e direito administrativo, ele gabaritou. As outras, ele foi muito bem também, com um erro aqui e outro ali, ou seja,
primeiro colocado não tem praticamente nada a ser mexido, né? Deu tudo certo, ele conseguiu colocar à prova ali o seu conhecimento, conseguiu colocar, fazer um planejamento em relação ao tempo, ou seja, é só ele rever aquelas questões que ele errou ou que ele tenha respondido sem cravar, sem aquela confiança, e ali eliminando uma ou outra ele acertou. Então, para os primeiros colocados, geralmente a gente faz essa análise, né? É a análise daquilo que foi errado. O segundo colocado, aqui eu não sei, não estou com o nome das pessoas, ela gabaritou direito administrativo, auditoria, raciocínio lógico e matemática financeira. Excelente. Qual o único pontozinho de melhoria que fez a diferença para o primeiro colocado? Contabilidade. Enquanto o primeiro colocado gabaritou as 15 questões de contabilidade, o segundo colocado acertou 13. A segunda colocada acertou, não, é segundo mesmo, é o João, se eu não me engano. Acertou 13 questões, ou seja, 2 questões a menos. Precisa ter algum alarde, algum... Não, João. Somente verificar aquilo que você errou, normal, né? Nível altíssimo. Então, 13 questões está dentro, e aí você compara sempre com aqueles que estão abaixo de você também para fazer essa análise, e você vai verificar que os de baixo tem 13, 14. Então, tá tudo certo. Terceiro colocado é o Orestes Neto, né? O Orestes, ele gabaritou as disciplinas de exatas, né? Raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, ou seja, estatística, ele gabaritou a matéria que teve maior diferença, ele gabaritou. E ele teve uma dificuldade que poderia ser colocada com um olhar, com um pouquinho mais de atenção na disciplina de direito administrativo, que ele acertou somente 10 questões, enquanto os 2 primeiros acertaram 12, né? Gabaritaram a prova, uma prova que não estava num grau de dificuldade muito elevado. Então vale a pena olhar, Orestes, quais foram os 2 assuntos ali que você ocasionou esses erros em direito administrativo. E se você olhar na parte de baixo, os 2 que estão atrás de você acertaram uma questão a mais do que você. Ok? No mais, também tudo certinho. Quarto colocado, eu assinalo 2 pontos a serem observados. Primeiro, português, com 10 acertos, ou seja, 66% da prova, menos do que os que estão à sua frente. E auditoria também, 8 acertos, menos do que os que estão à frente. Então, verificar ali quais foram os motivos que ocasionaram esse erro, e se for algum assunto não bem sedimentado, fazer aquele estudo pontual num assunto que a gente traz ali. Não precisa estudar o capítulo inteiro, estuda aquilo que está ali, assunto, subassunto. Se tiver um segundo nível, aquele pormenor, né, o conteúdo cerne da questão. Quinto colocado, eu assinalei também 2 pontos de observação. Direito tributário, 15 questões das 20, ou seja, embora o nível altíssimo, houve 5 erros, tá? Olhar esses erros. E português, também com 10 questões, precisa de um olhar. Sexto colocado, a gente fez uma observação aqui em português, principalmente, com um número de 6 questões, 40% da prova, ou seja, o mau desempenho em português fez com que a sua pontuação caísse, ou seja, se você tivesse um rendimento médio daqui do top 10, você já estaria umas posições à frente, talvez com chances de estar entre os 3 primeiros. Né? Uma observação positiva, 18 questões de acerto em direito tributário, que é inclusive maior que os 3 primeiros colocados, né? E também um pontinho, direito administrativo, com 9 questões, não muito difícil essa matéria, e então precisa dar uma olhadinha. Sétimo, acredito que sejam as irmãs aqui, porque estão sexto e sétimo, exatamente, são as irmãs Jatênis, né? São 2 irmãs gêmeas, elas provavelmente fizeram a prova juntas ali, e tiveram o mesmo número de acerto
em cada uma das disciplinas, então a observação fica exatamente a mesma. Oitavo colocado, o Matheus. Matheus, a minha observação para você em relação ao direito constitucional, né, que você, se olhar para cima, vai ver que foi menor do que os que estão à sua frente, e principalmente português, que aí também houve uma perda grande com 8 acertos. O 9º colocado, Sandra Mourão, observo ali ponto positivo, direito administrativo com a matéria gabaritada, nível dos 2 primeiros, né? E 3 pontos de melhoria, constitucional com 9 acertos, menor do que todos o restante acima, português com 8 acertos, também um nível um pouco mais baixo do que os primeiros colocados, e contabilidade 11 acertos, menor do que os que estão acima. E 10º, para a gente terminar, Matheus, 9º foi a Sandra Mourão e 10º Matheus. Matheus sim agora com direito administrativo 100%, acertou 12 questões, constitucional gabaritou. Matheus, eu tenho uma observação aqui no Matheus. Matheus, ele teve os melhores desempenhos nas 4 primeiras matérias, inclusive superior ao primeiro colocado, né? Com 100% de acerto de direito administrativo, com 92% de constitucional, o mesmo número do primeiro colocado, tributário 18, maior nota de direito tributário, e português 13 questões, a maior nota dentre todos acima dele. Mas teve um mau desempenho no restante final, contabilidade 10 questões somente, menor número dentre os primeiros 10. Auditoria perdeu 5 questões, aqui precisa olhar muito bem, algo aconteceu aqui, precisa ser aí decifrado o que houve. Raciocínio lógico, 2 questões também precisa ser colocado. Bom, pessoal, essa análise a gente faz para os 10, com uma premiação a mais aqui para os 10 primeiros colocados, dos quais 7 são alunos do Coaching Concurseiros, e a gente, inclusive, agora os coaches trabalham melhor. Aqui a gente faz de uma forma rápida, o coach ele faz ali vendo os pormenores, inclusive comparando aquilo que eu falei para vocês, um subassunto que resultou num erro, se precisa, a gente olha lá quantas questões foram feitas daquele subassunto, qual o nível de acerto e verifica se aquilo realmente é um problema ou se é simplesmente uma desatenção, um cansaço ou algo assim, ok? Pessoal, efetuadas as análises, a gente vai para a nossa parte final aqui, que é a seguinte: a orientação para os premiados, para eles terem aí os descontos obtidos, tá? Vocês, por gentileza, entrem em contato com a administração através do e-mail contato@coachingconcurseiros.net ou pelo telefone /WhatsApp DDD 12 3432 0510, o que vocês acharem melhor. Nós temos grandes oportunidades da área fiscal vindo por aí, temos a Receita Federal esquentando forte, com bastantes vagas, tanto para auditor quanto para analista. Temos oportunidades em fiscos estaduais, temos tribunais de contas vindo, e é muito importante que nós aceleremos os estudos agora neste momento para que possa brigar para as vagas que estão vindo aí. Nós estamos aqui no Coach com um treinamento para todas essas áreas, com vagas abertas para todos e com treinamento ali focado, com simulados desse nível que vocês puderam ver. Então, quem quiser também entrar em contato com a gente, saber mais, é só entrar também em contato através desses 2 canais, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que participou desse simulado, a todo mundo que participou da elaboração desse projeto. Fica aqui o meu agradecimento, a gente fez um simulado mais uma vez muito top. Vocês, participantes, receberão agora a análise final, o resultado final, e também uma pesquisa de satisfação. Peço a todos que respondam, porque é através dessa pesquisa que a gente consegue melhorar sempre. Fiquem com Deus, estudem muito e boa sorte a todos.